Boa noite a todos. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez para fazer a palestra da terça-feira da Sociedade Legião Espírita. Convido a cada um de vocês para que possamos fazer a nossa prece de forma coletiva para poder entrar em sintonia com o plano espiritual. Deus, Senhor da vida e Senhor de cada hora que ainda aqui dispomos, amigos do plano espiritual, nós te rogamos nesses momentos a proteção, a paz e a harmonia, para que possamos conversar sobre problemas da nossa vida que nos afetam no cotidiano, à luz da doutrina espírita, que possamos sermos fiéis a essa doutrina e mantermos o tempo todo em paz. Que assim seja. Queridos amigos, queridos legionários, é realmente uma alegria muito grande poder estar aqui, porque assim nesse momento eu me sinto um pouco mais próximo de cada um de vocês. Esse ano de 2020 ele nos trouxe desafios imensos que nós não poderíamos pensar nisso um ano atrás. Nos trouxe problemas, nos trouxe caminhadas completamente diferentes e também a grande saudade. Estávamos acostumados ao abraço fraterno, estávamos acostumados à presença física, que esse ano de 2020 nos privou. Por outro lado, ele nos trouxe lições que demoraríamos muitos anos, muitas encarnações para podermos aprender. E tem a ver com o tema da noite de hoje, organizando a nossa casa. Nós raramente paramos para pensar sobre a organização da casa, tanto a física quanto a espiritual. E nós raramente paramos para pensar quanto uma coisa influencia diretamente na outra. Quando nós vamos lá para o livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nós vemos toda aquela organização da colônia Nosso Lar e ficamos, às vezes, surpresos com aquilo, então nós queremos morar no lugar daqueles porque a organização, a limpeza, o jardim, os ministérios que lá são apresentados, os hospitais onde os espíritos são levados para terem seus primeiros tratamentos, tudo tão limpo, tudo tão alvo, tudo tão organizado, cada coisa no seu lugar. E muitas vezes nós deixamos isso na literatura. Quando nós chegamos na nossa casa, cansaço, ou preguiça, ou inação, e nós deixamos muitas vezes de colocar a nossa casa material em ordem, as nossas gavetas. Durante o ano de 2020, nós tivemos uma oportunidade muito grande para olharmos para as nossas casas, para ver realmente o que é que importa, o que tem ali dentro que realmente nos traz felicidade, mas aquela felicidade boa, não aquela felicidade momentânea que a gente sai, vai às compras e volta e enche as gavetas e não sabe o que fazer depois, às vezes nem tira a etiqueta. Esse ano de 2020, ele nos trouxe uma mensagem bastante significativa nesse sentido, para que parássemos e renovássemos os nossos hábitos, as nossas atitudes em relação também à nossa casa material. Quanta coisa ali dentro parada, quanta energia que ficou vagando, presa, represada, e que nem tínhamos nos dado conta disso. Quando nós paramos para pensar sobre isso, a gente raramente faz a associação da parte material com a parte espiritual. Mas a gente vê na nossa literatura espírita que tudo que nós plasmamos aqui, nós levamos também para o mundo espiritual. Então, a nossa casa, as nossas gavetas, os nossos armários organizados, nós vamos plasmando também
para a nossa ida para o mundo espiritual. E o contrário também é bem verdade. Quando a gente deixa que as coisas se desorganizem, quando a gente deixa que a nossa inação nos tome de assalto e a preguiça tome conta, e muitas vezes a preguiça toma conta, porque a gente vai se dando várias desculpas. Não tenho tempo, não estou com vontade, estou cansado. E isso, na verdade, traz um bom prejuízo espiritual também, porque essa organização material, ela nos ajuda muito na nossa organização espiritual também. Nós temos um livro da Sociedade Legião Espírita que foi um apanhado de mensagens recebidas e psicografadas pelo nosso médium Alberto Sampaio. Esse livro ele chama Legionários do Além. Ali dentro nós temos muitas mensagens riquíssimas, são verdadeiras pérolas para a nossa alma, para a nossa casa interna, e agora estou falando da casa espiritual. E uma das mensagens do Espírito Amélia, que às terças-feiras frequentemente deixa sua mensagem na casa, isso lá em 2005 ainda, ela nos diz o seguinte: traumas da acomodação. De tempos em tempos, a Terra passa por convulsões. Estamos terminando 2020, começando 2021, e estamos passando por uma convulsão bem forte, bem generalizada, e diz mais. Das mais variadas formas, o planeta procura estabilidade geológica, muitas vezes com grandes cataclismas. Temos experienciado isso. Nós costumávamos dizer que o Brasil era um território livre de furacões, de terremotos, de tremores, e nós temos visto a natureza em fúria praticamente. Tem nos mostrado que diante do poder da natureza nós somos um nada. Nós não temos como segurar a força de um vento, nós não temos como superar a força de uma tempestade. E é a Terra se acomodando. E ela diz mais: vulcões explodem, furacões se formam varrendo a atmosfera, descargas elétricas violentas são produzidas, terremotos fendem a superfície. Parece instado o caos. Mas com o tempo volta a estabilidade e a vida prossegue, como sempre. Quando a gente vai ver lá atrás, quem tem costume de ler jornal, mesmo que seja online, e procura, vai ver que nós temos registros também da natureza em turbulência há séculos atrás. Tanto é que quando falamos em furacão, quando falamos em vendaval, nós sempre temos uma referência lá atrás. É a Terra se acomodando. E segue. Assim também acontece com os homens. Periodicamente surgem vendavais mentais, os terremotos emocionais, os furacões de ódio e as descargas elétricas da desarmonia, parecendo que a humanidade irá sossobrar entre esses impactos causadores de grande sofrimento. De vez em quando, de tempos em tempos, nós somos sacudidos, nós, humanidade coletivo, todos os humanos reunidos na humanidade coletivo, e de tempos em tempos somos realmente sacudidos. E nesse período, esse escrito da Amélia, esse recado da Amélia, realmente essa mensagem dela parece que foi feita para 2020, 2021. Todas essas situações, todavia, são acomodações necessárias,
pelas quais deve o espírito passar, necessitados todos que somos, ainda de experiência dolorosa para a lapidação de nossas almas. Se nós não passarmos por esse tipo de tempestade violenta, a nossa casa espiritual interna nunca vai ser colocada em ordem, porque quando nós estamos passando por períodos de bonança, nós normalmente nos acomodamos. E o início dessa mensagem é exatamente traumas da acomodação. A nossa casa, quando nós estamos passando por períodos tranquilos, ela fica normalmente numa espécie de limbo. Não olhamos para ela, não pensamos na espiritualidade. Nesses instantes, segue a Amélia, esbravejar contra Deus é como gritar em meio ao furor da tempestade, ou seja, ninguém ouviria. Não adianta ficar, porque eu fui abandonado, o que aconteceu comigo? Não, importando sim aceitar estes traumatismos como experiências valiosas para o nosso crescimento. E aqui ela fala uma coisa muito linda. Nem sempre o sol estará brilhando visivelmente em nosso céu mental. Mas acima das nuvens e das tormentas, lá estará ele, o Cristo de Deus, aguardando a brecha psíquica necessária para fazer brilhar em nós a sua luz. Então, voltando a todas as chacoalhadas que tivemos no ano de 2020, e agora temos um ano de 2021 para harmonizar com ele, para crescer com ele, para aprender com ele. Se nós continuarmos deixando a nossa casa física e a nossa casa espiritual simplesmente na acomodação, de nada vai adiantar todo esse cataclismo pelo qual nós passamos, porque nós temos que aproveitar para evoluir. Nós temos que aproveitar não para gritar desesperados, para que alguém nos socorra. Não vai existir alguém que nos socorra. Nós temos que organizar a nossa casa física e a nossa casa espiritual. E daí a gente pensa assim sempre, nossa, mas como que eu vou organizar a minha casa física ou a minha casa espiritual nesse momento de tanta turbulência, nesse momento que eu estou sofrendo tanto, nesse momento que eu tenho tanto para receber e não para dar? E aí sempre me vem a memória uma das palestras do Divaldo, uma das milhares de palestras e das dezenas que eu já assisti, quando ele falava da sua amizade com a irmã Dulce, hoje Santa Dulce dos Pobres, né? Quando ela já bem no finalzinho da vida dela, a irmã Dulce sofreu muito e acabou desencarnando por uma tuberculose bilateral. E isso foi uma coisa terrível, porque ela morreu por falta de oxigênio, né? Ela desencarnou por falta de oxigênio. E ela estava internada num hospital, em Salvador, lógico, e um dos médicos dela era um dos filhos do Divaldo. Divaldo, com a Mansão do Caminho, ele tem centenas de filhos. E um dos médicos era o filho do Divaldo. E aí olhou para a irmã assim e perguntou se ela estava cansada. E ela disse, não, meu filho, eu estou trabalhando para Jesus. Aí ele perguntou, mas irmã, como que a senhora está trabalhando com Jesus se a senhora não está conseguindo levantar dessa cama, se a senhora não está conseguindo respirar dessa cama? Respirar. Ela disse, ah, meu filho, eu quando inspiro, eu digo, obrigado, Senhor. E quando eu expiro, eu digo, louvado seja Jesus. Ou seja, quando ela inspirava, ela agradecia. E quando ela expirava, ela louvava. Ali naquela situação, uma mulher, como qualquer um de nós, uma mulher de complexão física mirradinha, pequenininha,
E aí esse filho comentou isso com o Divaldo, e Divaldo e irmã Dulce eram muito amigos. A fé que cada um professava, fé não, no caso, a religião que cada um professava, nunca os impediu de ter uma grande amizade. E o Divaldo foi ter com a irmã Dulce nesse hospital. E quando lá chegou, encontrou ela sentada numa cadeira de madeira dura e respirando com certa dificuldade. E ele olhou para ela e disse: mas irmã, a senhora ali nessa cadeira dura. E ela já notou, já sabia o que ele ia fazer. Ela disse: Divaldo, essa cadeira abençoada, ela já me trouxe muitas conquistas. Aí o Divaldo meio que não entendeu e perguntou para ela: como assim? Aí ela falou: ai, meu filho, cada pessoa que vem me visitar e me vê nessa cadeira diz: ai, irmã, essa cadeira é tão dura, eu vou lhe mandar uma cama de enfermaria, uma cama de hospital para que a senhora possa respirar melhor. E meu filho, com isso, eu já montei uma enfermaria inteira e estou montando a segunda enfermaria. Então, uma mulher de compreensão física pequenininha, uma mulher frágil, naquele momento que ela estava realmente se despedindo da vida, indo embora, ainda assim, sempre feliz, sempre alegre. Na hora de expirar, agradecia o Senhor, na hora de expirar, louvava Jesus, agradecendo de novo. E ali, sentadinha, num momento que ela não podia fazer nada, no nosso julgar, no nosso olhar, curtinho desse jeito, ela ali se doando totalmente para conseguir montar 2 enfermarias. E dizendo que aquilo era uma bênção para ela, por 2 motivos. Uma, que ela estava conseguindo trabalhar em prol do próximo, e outra, que aquela cadeira de madeira, obrigando com que ela ficasse naquela posição, possibilitava a ela que ela conseguisse respirar para ir sobrevivendo enquanto ela cumpria o tempo que Deus tinha programado para ela aqui na Terra, ou que ela tinha se proposto a ficar aqui na Terra quando veio para essa encarnação. Então, assim, é um exemplo, claro, que dificilmente algum de nós vai estar pronto para uma abnegação tão grande que nem Madre Teresa, né? Irmã Dulce, que eu acabei de contar a história, Madre Teresa, que é outra figura também pequenininha, de complexão fraquinha, franzina, e que conseguiu tudo que conseguiu. Obviamente que nós estamos longe de conseguir isso, mas nós estamos próximos de conseguir uma convivência boa conosco mesmo, uma paz interior que a gente tem que construir organizando a nossa casa material e a nossa casa espiritual, nos livrando das coisas que são supérfluas, que são inúteis, que não ajudam em nada, dividindo com os outros aquilo que a gente tem e que está sobrando. E nós temos muita coisa sobrando. É só a gente parar e olhar para dentro de cada um de nós sem máscara. Porque enquanto nós continuarmos usando as nossas máscaras, nós sempre vamos ter uma justificativa. Ah, isso não deu, aquilo não vai dar certo. A gente vai estar sempre adiando uma atitude. E no momento que a gente parar e começar a olhar para dentro da gente, sem máscara, porque a espiritualidade não nos vê de máscara. A espiritualidade nos vê como nós realmente somos, com todos os sentimentos, com todas as boas vontades, com todas as preguiças, com todas as acomodações que nós realmente temos. E isso a gente tem que ter bem claro dentro da nossa casa espiritual. A gente não vai conseguir enganar ninguém no plano espiritual e ninguém do plano espiritual. Não adianta colocar aquela veste de anjinho e por dentro
estar completamente defeituoso. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento, como diz o ditado popular. Então esse ano de 2020 e esse início de 2021 e o ano de 2021, porque isso que a gente está vivendo vai continuar por um bom tempo, eles nos trazem essa bênção de reflexão maior, de parar um pouco mais para ver realmente o que a gente está fazendo com a nossa encarnação, para onde nós estamos indo e o que nós realmente queremos aqui nessa jornada, o que nós queremos amealhar aqui dentro da nossa jornada. O fazer o bem, e fazer o bem sem olhar a quem. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, as palavras de Jesus, o fazer o bem é uma coisa que está na mão de cada um de nós. Eu lembro também de uma história indiana que eu não consegui pegar o autor quando eu li, e faz um bom tempo já que eu li, vinha lá autor desconhecido, peguei na internet. Mas essa história marcou bastante quando eu li e marcou bastante a jornada também. Ela fala de uma cidadezinha bem distante, lá na Ásia, onde uma mulher de uma família bastante simples, bastante pobre, toda manhã quando acordava ela fazia o pão indiano, o chapati, que é o equivalente ao nosso pão ázimo, aquele pão sem fermento. E ela acordava pela manhã, antes do marido levantar, antes dos outros filhos levantarem, e fazia o chapati, o pão indiano. E tinha ali na rua, que ela tinha a casinha dela, na aldeia, tinha uma pessoa, um homem que sempre passava ali e ela, de costume, todos os dias, deixava também o pãozinho na janela. Ele passava e pegava esse pão. E passava e nunca agradecia. Ele sempre dizia: o bem que você faz fica com você. O mal que você faz volta para você. E ela toda manhã acordava e também pensava no filho que há muito tempo tinha saído de casa, tinha ido embora daquela aldeia para procurar uma vida um pouco melhor, uma vida material um pouco melhor. E ela não tinha contato com esse filho há muito tempo. E ela toda manhã, enquanto ela fazia o pão, ela pensava nesse filho, onde estará, o que estará fazendo. Mas colocava o pão para essa pessoa, para esse desafortunado materialmente. Um dia ela se irritou profundamente, porque afinal de contas há anos que ela vinha colocando o pão ali na janela e há muito tempo ele nunca disse um obrigado para ela. Simplesmente o bem que você faz fica com você. O mal que você faz volta para você. Ela não conseguiu entender o que aquilo queria dizer. E ficou muito revoltada naqueles dias que a gente acorda cheio de vulcão, cheio de tumulto, como disse a Amélia na mensagem, cheio de ódio, cheio de revolta. Ficou muito revoltada com aquele cidadão desafortunado. E falou: vou envenenar essa pessoa. E colocou veneno no pão e colocou na janela. Quando ela deu a volta, ela se deu conta da bobagem que ela estava fazendo, da loucura que ela estava fazendo. Disse: meu Deus, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Foi lá, retirou o pão imediatamente, colocou o pão fora e colocou um pão novinho, recém-feito, para essa pessoa. Essa pessoa passou, pegou o pão, levou embora. Na manhã seguinte, bateram na porta e era o filho dela.
acabado, cansado, magro. Ele tinha saído para procurar coisas materiais e não conseguiu nada melhor, e ainda por cima estava extremamente abatido espiritualmente, porque quando a gente sai para buscar uma coisa melhor e volta sem conseguir essa coisa melhor que a gente espera, a gente volta totalmente derrotado espiritualmente, com vergonha, se sentindo fragilizado, fraco, perdedor. E ela viu aquele filho dela bastante frágil na porta, foi, abraçou, acolheu e disse: meu filho, que saudades, que bom te ver, que bom te receber de volta. Ela disse: mãe, a senhora tem que agradecer a um homem, porque eu estava no meio do caminho, a algumas léguas daqui, e eu não tinha mais força para nada, eu não tinha mais energia para nada, eu não tinha mais água, eu não tinha mais comida. E passou um homem que tinha no saco pão indiano. E ele me disse: todos os dias eu recebo esse pão e todos os dias eu volto para repartir esse pão com a minha comunidade, porque é o único alimento que eles recebem todo dia. Mas pelo que eu estou vendo, você está precisando muito mais desse pão do que a minha comunidade, como meu amigo. E daí, naquele momento, ela entendeu o que ele dizia todos os dias: o bem que você faz fica com você, o mal que você faz volta para você. Então a gente que aprenda nesse ano, que se inicia novinho em folha, que a gente consiga fazer os nossos inventários, que a gente consiga analisar o que passou e analisar realmente o que importa para cada um de nós. O que vale a pena guardar, o que vale a pena distribuir, o que vale a pena partilhar e o que vale a pena compartilhar. Arrumando cada uma das nossas gavetas. Muitas delas a gente vai encontrar o monstro lá dentro e nós não vamos estar preparados ainda para enfrentar. Mas a gente tem que visitá-lo, tem que ver que ele está lá. Na próxima visita, a gente já sabe que ele está lá e a gente já tem um pouco mais de força para começar a trabalhar com ele. Que a gente consiga fazer isso todos os dias. E eu vou pedir licença para vocês nesse momento para ler uma mensagem de Meimei. Foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, que é a maior homenagem a tudo de bom que o mundo espiritual pode nos dar. Esse presente, Chico Xavier. E ela nos diz: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue em frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer privação na fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Com essa mensagem, eu vou encerrar essa nossa conversa da noite de hoje, para que a gente guarde isso no coração, para que a gente guarde isso dentro de cada um de nós. Amanhã é sempre outro dia, mas o amanhã começa hoje,
com a nossa organização da nossa casa material e principalmente da nossa casa espiritual, sendo que uma sempre vai ser reflexo de outra. E eu aqui não estou falando de coisas materiais, de bens materiais luxuosos, eu estou falando de organização de casa, material e espiritual. Era isso para a nossa conversa dessa noite de hoje, e eu espero que esse ano enche o coração de cada um de nós de amor, de alegria, de sentimento de fraternidade, de vontade de caminhar, de lutar, de perseverar no bem e de perseverar na vontade de cada um de nós ter uma vida reta. Agora, eu convido a cada um para fazer a nossa prece de encerramento. Deus Pai, amigos do plano espiritual, nós te agradecemos imensamente pela bênção dessa doutrina espírita que nos orienta, que nos ensina que uma escada é só uma escada, que conforme formos avançando, a nossa vista vai se abrindo e nós podemos ver o porquê de cada caminhada, de cada problema. Nós te pedimos, Pai, luz e proteção, para que possamos em cada pedrinha tropeçada nessa jornada, termos também um amparo espiritual e a vontade de melhorar. Que assim seja. E uma boa noite a cada um de vocês, com um abraço fraterno.